vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero. O Segue o FFPA de hoje merece uma visita de gatilho. Abordaremos temas sensíveis como morte coletiva, incêndio em ambiente fechado e trauma psicológico, o que pode causar desconforto emocional em alguns ouvintes. Você está escutando essa música? Foi ela que estava tocando no momento da tragédia. E naquele instante, ninguém imaginava que seria a última música para muitos. Intuição. Tem gente que parece ter intuição forte, né? Principalmente quando é mãe. Uma vez, uma amiga minha, que eu vou chamar de Carol para facilitar o entendimento de vocês, me convidou para passar o dia inteiro com ela e com a família dela. A gente estava super animada e passamos a semana inteira planejando cada minuto daquele dia. Quando chegou o sábado de manhã, obviamente já estava tudo pronto. Eu estava apenas esperando a minha amiga que tinha me convidado, né? E a pessoa com quem eu iria pegar carona. Foi então que minha mãe olhou para mim e falou, tipo, ei, eu acho melhor você não ir, hein? Eu não entendi porque ela falou aquilo, porque já tava tudo combinado, minha bolsa tava pronta e eu estava esperando ansiosamente por esse dia. O que eu não havia percebido é que naquele momento ela teve um pressentimento, uma intuição mesmo, de que algo daria errado. Eu apenas respondi, mãe, agora não dá mais pra cancelar, né? E ela retrucou dizendo, é você quem sabe, mas eu não iria se eu estivesse no seu lugar. Eu tava tão entusiasmada que eu nem liguei direito pro que ela falou. Quando escutei o carro da Carol, eu só faltei pular do sofá e sair quase correndo para encontrá-la. A princípio, estava tudo correndo exatamente como a gente tinha planejado. A gente estava jogando vôlei tranquilamente. Só que de repente começou a ventar mais do que normal, o céu escureceu e simplesmente começou a chover horrores. Mas não era aquela chuvinha bobinha, não. Como dizia meu avô, era um verdadeiro toró. A gente começou a correr de um lado para o outro, tentando se proteger, né? Quase em vão. Só que, por fim, os pais da Carol perceberam que a chuva não iria, né, acabar tão cedo. E a gente decidiu voltar. Ou seja, de um dia inteiro, só conseguimos aproveitar cerca de 2 horas. E não acabou por aí. Durante a volta, um trajeto que normalmente levaria, no máximo 45 minutos, acabou durando 1h30, pois o trânsito estava com um caos, estava caótico. Mas a cereja do bolo foi chegar em casa, toda molhada, frustrada, depois de todo aquele caos, e dar de cara com o sorriso da minha mãe com quem dizia, eu avisei. Ou seja, às vezes é importante dar valor à intuição de quem está do seu lado, de quem te ama, de quem se importa. E a Jéssica aprendeu bem com essa lição. No primeiro ato, falaremos sobre a estudante universitária Jéssica de Lima. Jéssica fazia parte da comissão organizadora da festa Aglomeradas marcadas para aquele sábado na Boate Kiss. Para ela, a noite não era só diversão, era também responsabilidade, lista de tarefas, gente para encontrar e decisões para tomar. Mais cedo naquele dia, o telefone tocou. Do outro lado da linha, o namorado ligava do oeste do Paraná, onde trabalhava em uma empresa de comércio de insumos agropecuários. Segundo pessoas próximas, ele pediu para que Jéssica não fosse sozinha à festa. Não era uma ordem, nem um aviso alarmado. Era a intuição. Essa voz tênue que às vezes chega como um frio na nuca e às vezes como uma razão que não se explica. Um mês antes, ele havia pedido demissão. No domingo seguinte, ele voltaria ao Rio Grande do Sul para trabalhar com aviação agrícola. Os planos estavam feitos. O futuro parecia seguir seu curso. Mas, ainda naquela noite, algo dentro da jovem preferiu escutar. Depois, Jéssica diria que ele tinha sido o anjo da guarda dela. A estudante ouviu o aviso, parou, ficou. A intuição do namorado virou um gesto simples, que a manteve fora do perigo, simplesmente por ter sido levada em consideração, como um pequeno escudo no momento certo. Mas, infelizmente, nem todo pressentimento alcança seu dono. Nem todo cuidado vira proteção. A história que vem agora é a da Kelly, e para ela, o pressentimento não foi o suficiente. Agora, no segundo ato, ouviremos o relato de Kelly Ferreira. Assim como o namorado de Jéssica, outras pessoas sentiram um pressentimento ruim em relação à Boate Kiss naquele dia.
Kellen, sobrevivente do incêndio, relembra os momentos de desespero e angústias vividos na noite do dia 27 de janeiro de 2013. O mais trágico é que o universo parecia dar sinais de que ela não deveria estar ali. Seu pai insistia para que não passasse o carnaval na boate. Na verdade, Kellen nem queria estar lá naquela noite. A decisão foi tomada de última hora. Amigas suas, funcionárias da boate, venderam-lhe um ingresso dizendo que ela poderia pagar depois. Mas, antes, ainda no caminho, tudo começou a dar errado. O ônibus atrasou, uma de suas amigas perdeu a identidade, sua mãe não gostou da ideia dela ir, e além disso, o mesmo sussurro que havia atravessado a mente do namorado de Jessica também ecoou dentro de Kellen. Ao caminho do ônibus, ela sentiu um mau pressentimento, um aperto no peito, difícil de ignorar. Mesmo assim, ela seguiu e entrou na Boate Kiss. E no dia seguinte, Kellen havia queimado 18% do seu corpo e precisaria usar uma prótese pelo resto de sua vida. Eu só vi que cruzou uma multidão na minha frente que veio da pista lá de baixo. E aí eu me atirei em correr, porque eu achei que fosse briga. Quando eu corri, eu caí na frente do bar da Madeira. E quando eu cheguei na porta, eu caí. Foi aí que eu vi que era fogo, porque eu senti os meus braços queimar. Era muito, muito, muito calor e o cheiro muito forte. Naquele momento, Kellen caiu de joelhos no chão. Puxou a parte superior do vestido em direção ao rosto, tentando proteger o nariz. Foi ali que ela entendeu o que estava acontecendo. Uma angústia profunda tomou conta do seu coração. Eu rezei, eu pedi pra Deus que eu não queria morrer ali, porque eu achei que eu ia morrer ali e pensei na minha família. E quando eu virei, eu bati com o meu braço na porta, então eu sabia que eu tava na porta. E quando eu fui tentar tirar a sandália do pé direito, me puxaram pra fora. E após todo esse evento traumático, ela passou a entender a dor de outra maneira. Não mais como algo passageiro, mas como uma presença silenciosa que aprende a morar dentro da gente. E dor é isso, dor é passar esses 8, quase 9 anos. O que eu passei lá dentro, o que eu passo na minha pele, o que eu passo andando na prótese me machuca, isso é dor. Dor é quando eu me olhei muito tempo no espelho e chorei por muito tempo por ter ficado assim. Isso é dor. A história de Kellen não fala apenas de uma noite, mas de tudo o que vem depois dela. Fala de sinais que aparecem dos pressentimentos que a gente aprende a ignorar e das decisões pequenas que mudam a vida inteira. Kellen sobreviveu, mas saiu daquela noite diferente de quem entrou, com marcas no corpo e com uma dor que não grita, não sangra, mas permanece. A Boate Kiss ela não terminou quando o fogo se apagou. Ela continua existindo na memória, no corpo e no silêncio de quem ficou. E talvez a parte mais cruel dessa história seja saber que o aviso existiu, mas só fez sentido depois. Nesse terceiro e último ato, ouvimos o relato de Ingrid Goldani. Assim como as duas amigas de Kellen, Ingrid também era funcionária da Boate Kiss. Estudante de enfermagem, ela trabalhava no bar da casa noturna como forma de se sustentar. Naquela noite, Ingrid estava atrás do bar, localizada em frente ao palco. Foi ali que percebeu que algo estava errado. Sem hesitar, correu para avisar as amigas que trabalhavam no caixa. Mas ao tentar sair, foi surpreendida por uma fumaça densa, que avançava rapidamente e engolia tudo ao redor, transformando a boate em um labirinto sem direção. Para escapar, Ingrid tomou uma decisão desesperada e inesperada. Em meio ao caos, abriu um freezer, buscando ali não abrigo, mas ar. Um último recurso, um gesto instintivo de quem lutava para continuar viva. Meio que tontei. No que eu tontei, eu caí e bati com a mão. Eu meio que caí pra trás e bati com a mão no freezer. E nesse momento que me deu o estalo. Não sei da onde, não sei porquê, não sei como. Eu sei que me deu um estalo e eu pensei, o freezer é o único lugar que tem ar. Eu abri a porta do freezer, botei a minha cabeça pra dentro e respirei aquele ar que estava completamente gelado. Nem toda intuição chega antes. Algumas nascem no exato segundo em que tudo começa a desmoronar. A fumaça subia rápido,
O som já não parecia música, e o tempo parecia correr diferente dentro da boate. Foi nesse instante que algo mudou dentro de Ingrid. Não houve aviso, não houve preparação, apenas um impulso urgente e quase impossível de explicar. O ar começou a faltar, os olhos arderam, e enquanto o desespero crescia ao seu redor, seu corpo reagiu primeiro. Sem tempo para perguntar, sem tempo para duvidar, ela seguiu um impulso rápido, quase invisível, que a levou até um freezer atrás do balcão. Ali, entre segundos que pareciam eternos, a intuição deixou de ser apenas um sentimento e virou sobrevivência. Porque naquela noite, enquanto muitos buscavam a saída, Ingrid encontrou dentro do improviso uma chance de continuar respirando. Com um novo fôlego, Ingrid agora correu em direção à saída, quando por um breve segundo, quase tudo foi a perder. Caí e caíram por cima de mim. Ingrid costuma dizer que no meio de tanta fumaça e desespero, apareceu alguém que ela nunca mais conseguiu reconhecer direito. Um desconhecido que surgiu quase como um sopro de esperança. Segurou firme sua mão e a puxou para fora dali. Ingrid chama esse momento de encontro com um anjo, não pelo rosto ou pelo nome, mas pelo gesto silencioso que mudou o rumo daquela noite. E talvez seja isso mesmo, porque sem aquele gesto rápido, tudo o que ela fez para sobreviver naquela noite teria sido em vão. Aí que veio meu anjo, que ele tentou me puxar uma vez, duas, ele não conseguiu. Olhei pro rosto dele e ele olhou pra mim assim, pegou, agarrou as minhas duas mãos, acho que com tanta força assim que ele me deu força, sabe? E ele me agarrou e eu segurei a mão dele, ele me deu 2, 3 puxão e me arrancou daquilo. Um dos médicos que atendeu Ingrid após o incêndio explicou que, junto com a fumaça, partículas incandescentes invadem as vias aéreas durante o fogo. São elas que causam as lesões internas mais severas. Ao respirar o ar preso de dentro do freezer, Ingrid escapou do pior. Sem saber, sem calcular, aquele gesto instintivo a protegeu de queimaduras internas irreversíveis. Foi um ato de desespero quase impensável, mas foi exatamente ele que separou Ingrid da morte e lhe devolveu a chance de continuar viva. Ingrid saiu de lá viva, mas antes de deixar aquele ambiente, olhou para trás e se deparou com um cenário devastador. Pessoas amontoadas umas sobre as outras, gritos de angústias e sofrimentos ecoavam pelo espaço. Olhares desesperados de quem lutava pela própria vida ficavam gravados na memória. A história de Ingrid naquela noite revela como um simples estalo, quase imperceptível, pode mudar para sempre o rumo de uma vida. Embora Kelly e Ingrid tenham seguido com suas vidas, naquela noite mais de 200 pessoas morreram. 242 jovens saíram para uma festa com sonhos no olhar. A noite passou, o tempo seguiu e eles nunca mais voltaram para casa. Como podemos ver, infelizmente, nem todas as histórias terminam como uma música feliz. 4 pessoas foram condenadas em 2021, consideradas culpadas pelo incêndio, e 3 delas cumprem atualmente pena em regime semiaberto. Na Boate Kiss, o fogo levou vidas em minutos. A justiça levou quase uma década para reconhecer os culpados. Atualmente, os protagonistas das nossas histórias estão assim. Jéssica não está mais entre nós. Ela infelizmente morreu junto com o namorado em um acidente de carro que ocorreu uma semana depois da tragédia. Kelly, naquele dia, perdeu 3 amigos. Hoje, ela é mãe de gêmeos e, mesmo com sequelas do incêndio, trabalha como terapeuta ocupacional, utilizando atividades cotidianas como ferramenta para ajudar pessoas com limitações a recuperar a autonomia e a independência em sua rotina diária, social e profissional. Além disso, ela foi a segunda testemunha no julgamento dos responsáveis pelo incêndio. Já a Ingrid evita os holofotes das câmeras e prefere levar uma vida discreta. Após o incêndio, ela continuou focada na área da saúde. Ingrid era estudante de enfermagem
e decidiu seguir cuidando de pessoas, algo que se fortaleceu ainda mais depois de tudo que viveu, passando a valorizar ainda mais as pessoas próximas e a cada segundo de sua vida. 4 pessoas foram condenadas em 2021, consideradas culpadas pelo incêndio, e 3 delas cumprem atualmente pena em regime semiaberto. Na Boate Kiss, o fogo levou vidas em minutos. A justiça levou quase uma década para reconhecer os culpados. Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero. Alô? Somos soldados! Alô? Mostra aqui! Mostra aqui! Eu tô pegando fogo! Mostra aqui! Eu tô pegando fogo! Essa história foi narrada por Isa Grazielli, roteirizada por Beatriz, Isa, Analice e Armando, a pesquisa feita por Mariana e Vivian e edição por Williane, Eric, Mariana e Vivian.